Vamos lá para mais uma aula agora de introdução a CSS. A gente já fez a parte de HTML, a gente já conseguiu fazer a página, viu que tem uma página lá, mas a página está bem simples, né? Vamos para não dizer feia, né? Só texto preto com fundo branco. Com HTML, a parte do HTML é essa aí, é só estruturar o conteúdo. Quando eu vou construir uma página web, o HTML é para me jogar o conteúdo na tela. Para deixar a tela bonita, a interface bonita, organizar os elementos, posicionar ele, colocar tamanhos, colocar cores, essas coisas, a gente vai precisar de CSS, certo? Então aí é onde entra o conteúdo desta aula. Nosso objetivo aqui é conhecer essa linguagem, né, CSS, e entender como é que a gente utiliza ela, né, onde é que ela entra aí no contexto das páginas web. Então, o contexto da aplicação do CSS são páginas web, é formatação de página web. O HTML por si só, ele só coloca o conteúdo, porém ela é muito pobre de design, né? Para não dizer feia. Não tem beleza no HTML, é só texto, só imagem, vai ficar do jeito que você colocar lá. Aí você vai precisar, né, de alguma forma deixar essa sua página mais bonita, colocar mais cores, deixar mais viva, deixar mais elegante. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar o CSS, que é Cascading Style Sheets, né? É uma folha de estilo para aplicar páginas web, beleza? CSS. Então, o objetivo do CSS é formatar a informação entregue pelo HTML. O conteúdo, a informação em si, eu gero pelo HTML, eu coloco no HTML. Agora, a formatação dela, eu faço no CSS. Então, e com o CSS eu consigo formatar qualquer coisa que eu coloco numa página web. Então, se você coloca lá vídeo, texto, áudio, imagem, qualquer coisa que tiver lá, você consegue fazer o controle dele, do formato, né, da forma que ele vai apresentar pelo HTML. Beleza? E aí, como é que eu defino as características lá na página? Então, o CSS tem uma sintaxe para me aplicar a alguns elementos que tem na página web. Então, a minha página web, como a gente já comentou, é formada por elementos HTML. E aí, para esses elementos, eu consigo aplicar as propriedades do CSS para dar forma a eles, né? Dar algum estilo diferente do padrão. Então, a sintaxe do CSS básica é essa aqui. Primeiro, eu tenho que ter um seletor. Esse seletor é para onde que eu vou aplicar o CSS. Nesse caso aqui é para o body, né? O body é a parte visual da página, a página web toda. Então, quando eu aplico uma propriedade no body, ele vai pegar na página toda, certo? Esse seletor pode ser qualquer elemento HTML, beleza? Eu posso aplicar ele num P, que é para parágrafo, no H1, num H2, que é para cabeçalhos, né? Que são para títulos. Posso aplicar ele numa UL, que é uma lista. Posso aplicar ele no IMG, que é uma imagem. Qualquer elemento HTML eu posso aplicar um CSS. E a gente vai ver que esse seletor são três tipos de seletores. Eu posso aplicar direto a um elemento, a uma tag do HTML, ou posso aplicar por uma classe ou por um ID. Essa questão de classe e ID a gente vai ver mais na frente. Por enquanto, vamos aplicar o CSS a um seletor, utilizando um seletor de uma tag HTML, né? Que é a forma mais simples de entender. Então, quando eu vou definir um CSS para algum elemento HTML, eu utilizo essa sintaxe aqui. O seletor, posso colocar aqui o nome da tag, aí abro as chaves, né, e todo o conteúdo do CSS que eu colocar entre essas chaves vai ser aplicado nesse seletor, ou seja, nesse elemento. E aí as propriedades CSS são definidas dessa forma. Eu tenho o nome de uma propriedade, que aqui são palavras já reservadas, né, eu não posso usar, aqui não é o que eu quero utilizar, são de acordo com a documentação do CSS. Se você quiser saber mais, na forma de a gente aprender, a gente vai lá na própria documentação do CSS, eu vou deixar os links aqui para vocês, onde vocês vão encontrar uma lista de propriedades que tem. E para cada propriedade eu posso dar um valor para ela, certo? E entre a propriedade e o valor eu separo os dois por dois pontos. Então eu tenho o meu seletor, abro as chaves, coloco a propriedade, coloco um valor. Por exemplo, essa propriedade aqui é de background color. Aqui é para colocar a cor de fundo desse elemento aqui, no caso o body. Aqui no caso é a cor de fundo da nossa página toda. Qual é a cor de fundo dela? Aqui eu estou definindo uma cor de fundo. Essa cor de fundo, aqui quando eu utilizo esses hashtags com esses 6 caracteres, eu estou utilizando o formato hexadecimal. Eu também posso utilizar o nome das cores em inglês, como por exemplo green, que é verde, né? Blue, que é azul, red, que é vermelho, e assim por diante. Então aqui a minha propriedade é background color, que é a cor de fundo, vai ser essa cor aqui. Essa cor aqui, se não me engano, é verde, beleza? Outra propriedade é chamada de color.
A propriedade color é para aplicar uma cor da fonte dos elementos aqui desse seletor. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que a cor de fundo, a cor da fonte das letras, né, que vai aparecer dentro do body vai ser essa cor aqui. Nesse caso, o FFF é a cor branco, beleza? Outra propriedade aqui, fonte family. Aqui eu defino qual é a fonte que vai ter a minha página, né? Então, eu estou falando que a fonte da minha página vai ser essa Verdana, beleza? Então, essa é a sintaxe do HTML. Eu tenho que ter um seletor, tenho que ter essas chaves. Dentro das chaves aqui, eu coloco a minha propriedade, 2 pontos o valor, e o ponto e vírgula encerra uma definição de uma declaração. E aí aqui eu posso ter N declarações, quantidade de declarações que eu quiser. Cada declaração encerra com ponto e vírgula, abaixo eu já posso colocar outra. Né? Tá aqui, ó. A chave determina o início e o fim de um bloco de declaração do CSS. O 2 pontos separa a propriedade do valor, isso aqui é obrigatório. O ponto e vírgula encerra uma declaração. Todas as declarações no final tem um ponto e vírgula. Esses 3 itens aqui são obrigatórios, mais o seletor, né? Então, toda definição de CSS para algum elemento, você tem que colocar o seletor, colocar as chaves, colocar a propriedade, 2 pontos, colocar o valor daquela propriedade. Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco, já colocar em prática como é que a gente aplica o CSS na nossa página, pegando o exemplo da aula anterior. Beleza? A gente vai pegar aquele exemplo daquela aula anterior que só tem um HTML e tentar construir um CSS básico para ele, só para colocar algumas cores neles, ver como é que fica a interação entre HTML e CSS. E entender como é que eu ligo o meu código CSS com o meu código HTML. Beleza? Até mais.